Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje. O mundo enlouqueceu? É uma boa pergunta, né? O mundo enlouqueceu? E eu quero fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo também. Bom, o tema de hoje é um tema porque a gente olha para o mundo e tem essa impressão, parece que as pessoas endoidaram ultimamente, né? Ou parece que o mundo enlouqueceu. Então, olhando para o comportamento das pessoas na atualidade, dá a impressão que o mundo enlouqueceu. Então você vê pessoas brigando por qualquer coisa toda hora, com depressão, forte depressão, né? Que muitas vezes precisa até de um tratamento mais forte, né? Ansiedade, bipolaridade, então ora na mania, na euforia, ora na depressão, com episódios de pânico. Pânico é um medo generalizado, um medo intenso, vem de pan, né, que significa inclusive o todo, né? E síndrome do pânico, quando a pessoa tem esses episódios de maneira recorrente, contínua, né, constante. Com fobias, né, por exemplo, do escuro, nictofobia, de aranhas, aracnofobia, de lugares fechados, claustrofobia, e daí por diante, tem uma lista muito grande. Com manias no sentido antigo, né, da palavra, de roubar, cleptomania. Existe essa cleptomania, que é uma mania de roubar, por exemplo, de tirar pelos, né, tricotilomania, e vai também por aí com uma grande lista, com agressividade, cometendo até crimes, com maledicência, que é o mal falar, fofocas e intrigas. Afinal de contas, o mundo enlouqueceu? Eu quero trazer uma explicação para isso da psicanálise, da ciência, porque na psicanálise nós temos todas as informações científicas para que a gente comente sobre isso. Então é o seguinte. Primeiro, eu quero fazer um comentário especificamente sobre a psicanálise. Atualmente tem uma série chamada Freud, que é transmitida inclusive pela Netflix, que eu não consigo ver outro objetivo nela senão denegrir a imagem e a reputação do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Eu não consigo ver outra intenção. Inclusive, quando você assiste a série, tem o rosto dele rachado, né? Então, é muito significativo, é muito simbólico, né, de querer quebrar a imagem e, pior do que isso, a reputação de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Os fatos apresentados nessa série são inventados, então não são fatos verídicos, né? Eu conheço muito a história do Freud, né? Claro, eu sou professor de psicanálise, então os fatos são inventados, não tem nenhum fato verídico lá. Ou se tem, é muito pouco, né? E não corresponde aos dados históricos que temos sobre Freud. Mas o problema é que muitas pessoas que assistem essa série chamada Freud acreditam que são fatos reais que aconteceram com Sigmund Freud. Se você quer assistir uma série sobre um charlatão, um embusteiro, um impostor, falsário, né? Você vai se divertir. Mas esse personagem da série não tem relação alguma, mas a mínima relação com o verdadeiro Sigmund Freud, que foi um cientista muito sério e genial. Então, é uma série para denegrir não apenas a imagem, mas a reputação de Sigmund Freud. Eu não consigo ver outro objetivo nessa série senão isso. Bom, feito esse comentário, voltemos à pergunta que é o tema do programa de rádio de hoje. O mundo enlouqueceu? Proponho essa pergunta hoje porque é esta a impressão que temos ao olhar
para o comportamento das pessoas na atualidade. Então, você olha para o comportamento das pessoas, vê muita loucura, muitos problemas, né? E então eu quero trazer algumas informações da própria psicanálise. Segundo os escritos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nós precisamos passar por 2 grandes sustos na vida. Todos nós precisamos passar por esses sustos. Primeiro susto. Vivemos em um mundo no qual as pessoas são, no mínimo, neuróticas. Então, cada um tem uma neurose, no mínimo, se não um problema mais grave, que é a psicose. A gente pode simplificar dizendo assim: neurose é a pequena loucura, inclusive cotidiana. E psicose é a grande loucura. Isso na fala da psicanalista Elisabeth Roudinesco. Ela simplificou dessa forma. Lembrando que a neurose é o nosso desequilíbrio básico do dia a dia. Usando um termo justamente de Elisabeth Roudinesco, a neurose é uma pequena loucura que todos nós temos. Então, só para diferenciar neurose e psicose, eu quando era pequeno, desde menino, né, eu assisto às apresentações do meu pai, o psicanalista Norberto Kepp. Nós íamos divulgar a psicanálise nas várias cidades do interior do estado de São Paulo. Então eu sempre assistia às aulas dele e ficava lá distribuindo apostilas. Olha, vou falar baixinho para ninguém ouvir. Feitas no mimeógrafo. Olha a coisa antiga. Olha a coisa antiga. Aquele cheiro de álcool, né? Bom, mas falei rápido. Ok. Então, eu distribuía as apostilas, eu vendia os livros dele, né, da época. Me lembro até os títulos, né? Tinha um livro chamado Sexo e Religião, tinha um outro chamado Psicologia, né, sobre a área da psicologia, bom, e várias obras. Tinha o primeiro livro dele, Psicanálise Integral, e um livro muito importante que foi A Medicina da Alma. Então, eu vendia os livros, distribuía as apostilas e assistia à aula. Isso pequeno, né? Já com 9, 10 anos de idade. Então, eu sempre ouvi uma história que ele falava. Então, ele falava assim: a diferença entre neurose e psicose, né? Então, ele dizia: o neurótico é aquele que constrói castelos no ar. Então, é o seguinte: todos nós construímos fantasias. Então, construir castelos no ar são as nossas fantasias que temos diariamente. Aí ele dizia: o psicótico mora nesses castelos. Então, o psicótico é aquela pessoa que acredita nessas fantasias, né? E aí tem um nome técnico que muda um pouquinho, que é o delírio. Então, acredita no mundo de fantasias que ele mesmo cria. Então, essa é a grande loucura. E terminava a história dizendo que o psiquiatra cobra aluguel, né, do psicótico que mora nesses castelos, né, de fantasias. Então era uma brincadeira, uma história divertida, mas muito ilustrativa do que a neurose, a psicose, que todos nós temos, no mínimo, a neurose. Então, o primeiro susto que nós precisamos levar na vida é perceber que todas as pessoas, na condição humana atual, e quando eu falo atual, é atual de milênios, né? Tem os seus desequilíbrios ou a sua neurose. Então, todos nós temos os nossos desequilíbrios e as nossas neuroses, e eu já estou adiantando, então, o segundo susto que a pessoa precisa levar. Então, o segundo susto importante na vida é que, se estamos no mesmo planeta dos demais seres humanos conhecidos, então eu não posso falar nada sobre Marte ou sobre Vênus, posso falar sobre a Terra, não é verdade? Nós também temos os nossos desequilíbrios ou neuroses. Então você vai descobrir que você é um neurótico também. O próprio Freud descobriu isso, porque o Freud, ele trabalhava com aquela dicotomia, né? Ele era médico, neurologista, então ele trabalhava com aquela dicotomia médico-paciente. Então o doente, como era chamado na época, era o paciente.
O médico era indivíduo são, que ia levar a sua sanidade para o paciente. Essa era a ideia da época. Só que ele descobriu em si mesmo, porque ele fez uma profunda introspecção, a neurose. E descobriu que todo ser humano tem um nível de neurose. Então isso é muito importante, porque há milênios estamos nessa condição de termos, cada um de nós, um nível de neurose. Ou seja, cada um de nós apresenta um tipo de desequilíbrio. Mas por quê? Por que é assim? Outra psicanalista chamada Melanie Klein, olha, foi um verdadeiro gênio da psicanálise, ela foi genial, né? Melanie Klein explicou muito bem essa situação. E ela explicou desde a infância. Então ela observou que as crianças, para entenderem o mundo ao redor, elas constroem fantasias sobre a vida. Então a criança está olhando o mundo e fantasia. E esse campo da fantasia, muito estudado pela Melanie Klein, é que faz com que ela entenda o mundo ao redor. Só que o detalhe importante e fundamental para nos entendermos na nossa subjetividade é que depois da infância nós vamos construindo novas e novas fantasias que se aproximam cada vez mais da realidade, sem nunca chegarmos na realidade, pelo menos nós, pessoas comuns, vamos dizer assim, indivíduos excepcionais como o nosso querido e amado Mestre Jesus, o Cristo, é diferente, né? Ele chegou na verdade, ele chegou em toda a realidade. Mas nós, pessoas comuns, vamos de fantasia em fantasia nos aproximando da realidade, sem chegar na realidade. É como Gregory Bateson falou, o mapa não é o território. Então o que temos do Brasil é um mapa na nossa mente, e não o conhecimento de todo o Brasil. Então o que nós temos da realidade é um mapa, e não a própria realidade. E esse mapa vai mudando conforme nós vamos nos desenvolvendo. Então, de fantasia em fantasia, nós vamos nos aproximando da realidade. Então, todos nós temos um campo de fantasias. Então, passamos a nossa vida tentando nos aproximar da realidade, com fantasias cada vez mais próximas, mas que não alcançam esse todo chamado realidade. E é por isso que nós temos o nosso campo da neurose, porque a gente fantasia de ciúmes, a pessoa está me traindo, eu tenho certeza, quer dizer, e muitas vezes é pura fantasia, às vezes é realidade, é claro, a pessoa vai investigar, mas às vezes é pura fantasia. Ou então, eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Bom, nunca conversei com essa pessoa, por que eu tenho essa impressão? Deixa eu verificar se é isso mesmo. Então, nós temos muitas e muitas fantasias sobre as pessoas, sobre a vida, e isso traz para nós uma certa neurose. Outro psicanalista genial, que vocês evidentemente já ouviram falar, chamado Jacques Lacan, ele constatou que esta busca da realidade se dá no nível imaginário. Jacques Lacan estudou por 4 anos, assim, profundamente, o autor da filosofia, Hegel. E a partir dos estudos de Hegel é que ele chegou na sua tópica. Teoria tópica. Topos é região, né? Então, as 3 regiões da nossa mente, vamos dizer assim, que é o real, o imaginário e o simbólico. Então, o que ele diz sobre o imaginário é o seguinte: quando estamos diante da realidade, nós vamos para o nível imaginário, nós imaginamos a realidade. Ele fala isso muito no estágio do espelho. A criança se olha no espelho, mas ela tem uma série de imaginações a respeito de si mesma, neste momento que se olha para o espelho. Então nós temos muito um campo da imaginação que ele chamou de
imaginário. Então, nós imaginamos o mundo que nos cerca até chegarmos numa dimensão que é a dimensão simbólica. Então, o Lacan entende que nós vamos do imaginário para o simbólico. E tudo isso o Lacan fez muito baseado em Hegel. Estudar Lacan é uma grande dificuldade, né? É muito difícil. Eu passei anos e anos para compreendê-lo melhor. Agora, tem determinadas chaves. Então, talvez a principal chave é entender um pouco mais o filósofo Hegel, o filósofo alemão Hegel, que ele estudou muito e colocou muito nas teorias dele. Mas isso para quem quiser estudar mais adiante Jacques Lacan, quem quiser estudar filosofia. Mas, em síntese, o que nós podemos dizer é o seguinte, que não é bem que o mundo enlouqueceu, é que o mundo sempre teve problemas, pelo menos há milhares de anos, e agora está acontecendo um fenômeno muito interessante que eu vou comentar na parte final do programa. Nós estamos vendo mais essa loucura. Não é que Freud inventou a loucura humana. Ele apenas descobriu, ele observou, lidando com pacientes em consultório. Então não é que ele inventou uma loucura que o ser humano não tinha antes. Ele sempre teve, ele há milhares de anos tem essa loucura. Mas o Freud observou. E isso que é importante. Então não é que o mundo enlouqueceu agora. Agora nós estamos enxergando melhor a loucura humana. E é no momento que nós enxergamos melhor que nós podemos lidar melhor com toda essa loucura que nós estamos vendo na atualidade. Bom, eu vou dar 4 dicas para você e depois nós concluímos com o tema do programa de hoje. Espero que você goste da conclusão, é muito especial para você. E espero que seja realmente muito especial para você. Bom, eu quero falar primeiro dos cursos, né? Então, se você quer fazer um curso de inteligência emocional, você pode entrar aqui no site da Mundial, vibemundialfm.com.br. Vibe se escreve VIBE, mundialfm.com.br, cursos, e acessa o meu curso de inteligência emocional. Se você precisa fazer sessões de psicanálise, você pode entrar em contato comigo, prefira por WhatsApp ou SMS, no 996842357. 996842357. E sempre falo dos meus livros, o livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, das Novas Edições Acadêmicas, é uma editora da Alemanha, com filiais em Portugal, Lisboa, Nova York, Estados Unidos, que você adquire pela Amazon.com, e do meu livro aqui do Brasil, que é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é um livro que busca descobrir e que, na minha visão, descobre o verdadeiro passado da Terra. Não o passado que contaram para a gente numa história que não tem tanta coerência nem tanta consistência, mas qual teria sido o verdadeiro passado da Terra. Então, é um livro que vai trazer para você esse verdadeiro passado da Terra. Então, é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, e você encontra em todas as livrarias do Brasil. Finalmente, vamos para a conclusão do programa de hoje, né? Que lança essa pergunta: o mundo enlouqueceu? Eu diria que aqui tem uma sutileza. Eu diria que o mundo está percebendo mais a loucura humana, a problemática humana,
a psicopatologia humana, num termo muito mais técnico, nós estamos percebendo mais a problemática humana. E isso tem o seu lado positivo, muito positivo, porque a partir dessa percepção é que nós podemos trabalhar com essa problemática humana. Então, o que eu diria para você, segundo a psicanálise, o mundo não enlouqueceu agora, na atualidade, nos tempos recentes. Na atualidade, a diferença é que temos mais consciência do desequilíbrio humano que já existe há milênios. Então, há milênios o ser humano tem esse desequilíbrio. Só que antes não era tão comentado. Antes se imaginava que o louco é o indivíduo que está lá no sanatório. E até no passado, Machado de Assis escreveu O Alienista, e o alienista se dá conta disso. Então ele é um médico, psiquiatra, que vai internando as pessoas da cidade, porque cada uma tem a sua neurose. No final ele interna a cidade inteira. E aí ele faz o seguinte, bom, já que eu internei a cidade inteira, eu vou fazer o contrário, eu vou libertar a cidade e eu vou ficar internado em autoobservação. Então, é um livro, claro, que tem profundas ideias, né, psicanalíticas até, muito interessantes, e que demonstra isso, que cada um de nós tem a sua neurose, só que estamos numa época em que essa neurose está vindo à tona. Então, a diferença é que na atualidade, tudo que estava escondido está vindo à tona. Nós vemos mais os problemas humanos que existem há milênios. E é justamente quando nós vemos essa problemática humana é que nós podemos lidar com ela. Então, vocês podem se perguntar, mas será que os poderosos do mundo só são loucos na atualidade? Não. Quanto rei louco não tinha? Quantas pessoas poderosas do passado não foram muito más, perversas, mataram gente, fizeram genocídios. Então, os poderosos não são loucos apenas na atualidade. É que eles não têm um freio à sua patologia. Daí meu pai lançou um livro chamado A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder. Então, quando a pessoa é muito poderosa e não tem um freio na própria loucura, ela vai com a loucura daí em diante. Então, sempre foram problemáticos, mas agora está se evidenciando. Então, nós precisamos descobrir a problemática dos poderosos, a problemática da população e a problemática de cada um de nós. Então, cada um de nós precisa ter a consciência dos seus problemas. E aí sim, nós podemos desenvolver um mundo melhor, porque cada um vai lidar com os seus próprios problemas. E essa é a proposta da psicanálise. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.